Quer que eu bote o nome? Boa noite a todos, eu sou Ednei Martins, Ednei de Ogum. Estamos em mais uma live Macumbice. Hoje a presença é da Devili de Oxum, que vai falar para nós sobre a militância do povo de Axé e as políticas públicas aos povos tradicionais de matriz africana. Boa noite, Devili. Boa noite, pessoal que está me assistindo. Bom Axé a todos. E esse friozinho, essa chuva, como é que estamos? Tá ótimo, né? Tá ótimo para ficar em casa assistindo uma live de conteúdo, né? Pois então. Devlin, como é que eu posso dizer? Na verdade, quando eu fiz o convite para que tu participasse dessa live, que eu te conheci em um grupo de WhatsApp do Batuque RS e vi a tua militância muito forte com relação a alguns pontos, né? E aí eu fiquei imaginando, né, o quão o nosso povo é desinformado, na verdade. Eu vi, muito. Inclusive, essa madrugada, um texto teu que, enquanto a gente discute se a frente de Obá vai canjica ou não vai, né, canjica amarela, tem muita coisa que acontece por trás disso que a gente nem se dá conta, né? Cito alguns exemplos. Uma casa de religião, né, ela tem por lei o direito de não pagar IPTU, né? Uma casa de religião tem alguns direitos em que o nosso povo não sabe. Então, explica um pouquinho para nós, primeiramente, a tua caminhada dentro da militância do povo de matriz africana, né? E dá um respaldo aí para nós com relação a essas questões aí. Bom, primeiro eu vou me apresentar, né? Aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Religiosamente falando, sou Devlin de Oxundemun, filha de Jorge do Ogum, mais conhecido como Jorge da Esquina Democrática. Sou da nação Cabinda e tenho 26 anos, né? Na área da militância, eu sou uma militante das causas afro, né? Do nosso povo. Hoje, eu estou coordenadora municipal de articulação política do Fossão Potman, que é um Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Também sou coordenadora da Juventude Estadual do Fossão Potman e também sou fundadora do movimento Vamos à Luta, que é um movimento que vem nesse viés, né, de levar a nossa cultura, ou um pouco da nossa cultura, para as ruas da cidade, né, mostrar que nós não somos aqueles demônios que nos taxam, né, e que dizem por aí que nós somos, mostrar o quão belo é a nossa cultura e a nossa tradição. Bom, falando um pouquinho sobre direitos dos povos tradicionais, pouca gente sabe, mas seria de grande valia que todos nós nos apropriássemos dessa pauta e tivéssemos, né, essa propriedade de fala. Nós hoje, pelo governo federal, somos reconhecidos como povos tradicionais, baseados no decreto 6040, que nos reconhece como povo, né? Inclusive, nós temos hoje assinado e sancionado por um presidente da República, e o presidente naquela época era o vampirão, Michel Temer, uma cartilha de comunidades e povos tradicionais de matriz africana, que é essa daqui que eu tenho em mãos agora. Essa cartilha nos reconhece enquanto povos, né? E reconhece os 3 povos que para cá vieram translados, né? No período escravocrata, que seriam os povos Bantu, Jeje e Yorubá. Bom, a partir deste decreto, se torna viável a exigência de políticas públicas para o nosso povo, né? Como tu bem disseste, hoje existe uma lei que retira a obrigatoriedade de casas ou templos pagarem o IPTU.
isso é muito utilizado pelas igrejas, normalmente, né? Católicas e também neopentecostais. Mas nós também temos esse direito, né? O problema mesmo, Ednei, é que a gente não tem essa apropriação sobre essa pauta e sobre os nossos direitos, né? Muitos talvez saibam os nossos deveres, mas poucos sabem o direito que nós temos baseados na Constituição e também nesse decreto 6040 que nos reconhece enquanto povo, né? Sim, sim. Na verdade, pô, a gente muito pouco ILE, né, muito pouca casa de religião aqui no estado do Rio Grande do Sul é informado sobre isso. Muita gente também desconhece o fato de que a gente não é de fato de uma federação também, né, como pode ser regido por um estatuto. Cada casa pode ter o seu estatuto em que pode que nos dá o direito de fato a correr pelos nossos direitos, não é? Com certeza, com certeza. Mas aí eu vejo assim vários problemas nisso, né? Não é só a falta de interesse do Estado. Claro que o interesse tem o Estado tem uma falta de interesse, né? Porque quando nós vamos exigir qualquer coisa para nós, o nosso povo, a gente esbarra na laicidade do país, né? O país é um Estado laico, ele não pode legislar em cima de religião. Então a gente se vê de mãos atadas, assim, né? Porque como que a gente vai exigir políticas públicas baseado numa religião, se o Estado é laico, né? A partir do momento em que a gente expande esse pensamento e abre esse leque de opções que a gente tem, que aí a gente baseia na tradição e no conceito de povo, a gente começa, assim, a ter um outro viés e poder exigir o que é nosso por direito, entende? E aí a gente não precisa mais estar esbarrando na laicidade do país. Porque normalmente a laicidade só serve para nos barrar, né? Hoje nós temos, no contexto geral do país, nós temos no poder um homem cristão que diz que Deus está acima de todos, né? Então tu imagina, para que lado que vai a laicidade do país? Para o nosso não vai, né? Exato, exato. Para nós um pouquinho, Devlin, de que forma a gente pode fazer essa caminhada, de que forma a gente pode, talvez, de uma certa forma, até nos unir, para poder começar a construir um movimento, entre aspas, de luta, né, do povo de matriz africana? Bom, irmão, eu acho que o primeiro passo é a gente realmente entender, né, e se enxergar. A gente precisa se enxergar enquanto povo. Enquanto a gente não se enxergar enquanto povo, a gente vai sempre sofrer e esbarrar nesses problemas que eu já te citei antes, né? Então, o primeiro passo é se enxergar como povo que a gente é, né? Eu acredito na união do nosso povo, sabe, irmão? Eu não posso dizer que o nosso povo é desunido, porque se o nosso povo fosse desunido, a gente já teria sido extinto, né? Entre aspas. Eu acredito na nossa união, acredito que a gente precise de mais união. Esse é um ponto, né? Outro ponto é a gente se apropriar da pauta, né? Às vezes, quando a gente entra num debate sobre tradição versus religião, algumas pessoas têm medo de quebrar dogmas, né, e conceitos já formados, porque elas acham que pode misturar, pode haver misturança, né, pode haver um choque de realidade, né? Mas, assim, eu vou dizer por mim, tá? Quando eu esbarrei, né, no meio da militância, quando eu esbarrei com essa realidade de tradição versus religião, eu também achava que ia mudar muita coisa, né? Ah, mas será que se eu seguir por esse lado, eu vou estar mudando o que o meu pai de santo me ensina, eu vou estar modificando o fundamento da minha casa? E não. Na verdade, esse conceito ele é muito maior do que mudar fundamento ou mudar feitura. Nada da nossa feitura nem do nosso fundamento muda. O que muda é a nossa visão de mundo. A gente para de ver o mundo com o olho do opressor, né? Porque infelizmente nós fomos cerceados nessa redoma de religião, né?
implantaram isso na nossa mente de que nós somos apenas uma religião e que, baseado nisso, a gente não precisaria exigir nada e nem teríamos esse direito de exigir nada, porque nós somos uma religião e o país não pode legislar em cima de religião, nem fazer políticas públicas para uma religião e não para outra, né? Então a gente acaba meio que ficando cercado, né, por essa redoma. Quando a gente começa a olhar a partir do conceito tradicional, a nossa visão de mundo ela abre, né? Ela expande e não muda nada. Eu continuo servindo o milho do Bará, eu continuo servindo canjica para Oxum, eu continuo batendo cabeça da mesma forma, eu continuo batendo cabeça para o meu pai de santo da mesma forma, mas a minha visão de mundo ela se expandiu, né? E hoje eu vejo no futuro que a gente pode cobrar políticas públicas para o nosso povo e que a gente não precisa, daqui a pouco, lá na frente, a gente não vai precisar também de engano do Estado uma cesta básica, por exemplo, né? Porque o que acontece? Vou falar um pouquinho agora da questão da pandemia, né? No momento atual que a gente está vivendo. Muitas casas tradicionais têm lá as suas lideranças tradicionais, anciões de 60, 70, 80 anos, que vivem no milho, vivem de jogar búzio, vivem de passar pacote, né? E aí chega uma pandemia mundial e que para tudo. E esses senhores, esses anciões, os nossos mais velhos, eles sofrem, né? E normalmente eles estão dentro de comunidades carentes. Eles também ajudam a sua comunidade, ajudam quem chega na porta da sua casa tradicional com um prato de comida, porque prato de comida em casa de batuqueiro nunca falta, né? Sempre tem, né? Mais uma aguinha no feijão. Então, as casas tradicionais dentro de periferia também fazem esse trabalho, né, social. E aí, quando chega uma pandemia que para tudo, essas pessoas ficam simplesmente sem ter para onde correr. Elas vão correr para onde? Elas vão correr para o Estado, né? Elas vão pedir um auxílio com uma cesta básica ou alguma coisa que o Estado possa dar, né? E se a gente começar a realmente exigir o que é nosso por direito, a gente vai parar de mendigar, entendeu? E ter uma estrutura montada para que quando isso ocorra, se ocorrer alguma outra vez, a gente não precise mais estar tá dependendo das esmolas e das migalhas que o Estado dá para a gente. Porque hoje a gente enfrenta uma luta para conseguir 100 cestas básicas com o Estado para conseguir distribuir para os nossos irmãos. E nós somos mais de 20 mil casas tradicionais, né? Aí tu bota cada casa tradicional, no mínimo 10 adeptos, né? 10 pessoas que frequentam aquela casa. Nós somos quantos no estado? Né? E a gente tem que ficar brigando, ficar batendo na mesma tecla e esperando um retorno que muitas vezes não vem do estado, entende? Então, se a gente começa a exigir o que é nosso, quando a gente se coloca no nosso lugar, né? Porque hoje, assim, no Brasil existem 4 povos reconhecidos como povos tradicionais, né? E que têm esse direito de exigir políticas públicas para esses povos, que são os povos indígenas, os pomeranos, os ciganos e a gente, povos tradicionais de matriz africana, né? Só que assim, ó, indígena se reconhece como indígena. Os pomeranos se reconhecem como pomeranos. Os ciganos se reconhecem como ciganos. Por que a gente tem tanta dificuldade em se reconhecer como povo tradicional de matriz africana? Né? A gente se conhece como religioso, alguns até dizem que são católicos, outros se reconhecem como umbandistas. Qual é a dificuldade do nosso povo se reconhecer como ele realmente é, né? Então, eu acho que entre todos os problemas que nós podemos enfrentar pela frente, o maior deles é o nosso próprio povo se reconhecer enquanto povo. Depois que nós nos reconhecermos enquanto povo, as coisas começam a fluir. Eu acho que aí sim a gente pode ter o sonho de uma vida melhor lá na frente, talvez para os nossos descendentes e assim por diante. Eu lembrei, essa tua fala me remete lá em meados dos anos 90, quando saía o censo, né, nos grandes jornais, os grandes noticiários, né, que o país se dizia a maioria esmagadora católico, né?
Eu lembro de uma vez, uma aula de ensino religioso, na escola José Carlos Ferreira, onde eu estudava, cursava o terceiro ano do ensino primário, né? E a professora entrou dentro da sala de aula, logo lá nos primeiros dias de apresentação, aquela coisa toda, e começou a perguntar para os alunos, né, a questão de religiosidade, quem era católico, quem não era. A minha sala tinha mais ou menos, uns 40 alunos, né? Desses 40, eu conhecia, porque eu via em batuques, né? Ou era um conhecido da gente se visitar, aquela coisa toda. Conhecia, no mínimo, a metade que eram de religião, né? De matriz africana, ou seja, que eram batuqueiros, como a gente chama aqui no Sul. O único a dizer que era batuqueiro, feiticeiro, mandigueiro, porque todo mundo dizia assim, eu sou católico, apostólico, romano, católico, apostólico. O único a dizer que era batuqueiro, feiticeiro e mandigueiro era eu. E fui xingado, entre aspas, né? Fui chamado a atenção pela professora nesse sentido, mas tu é filho de Deus. Eu disse, claro que eu sou filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, né? A gente tem a criação de Olorum, né? Que é o Oxalá, nós temos a criação de Deus, aquela coisa toda, né? Nós temos a questão da mistificação, né? Com relação às imagens da católica, aquela coisa toda, mas eu não posso abnegar a minha religião, né? Eu sou filho de Ogum, sou batuqueiro, feiticeiro, porque eu estou aqui parodiando a minha apresentação, né? Mas eu não posso abdicar de que eu sou de religião, sou um bom filho de Ogum, tenho minha casa, tenho minha mãe de santo, aquela coisa toda, né? E o que eu quero dizer com isso? No gancho da tua fala, lamentavelmente, o nosso povo, de fato, não se reconhece. Se fizer um censo hoje, talvez hoje, né, de 100% batuqueiro, né, 50% vai se assumir, né? Até com perdão na frase que eu vou falar a quem está nos assistindo, vi alguns memes na rede, né, em que dizia assim, ó, pai de santo é igual a puta, né? Todo mundo vai, mas poucos reconhecem. Exatamente. E é de fato complicado para nós a questão, né? Tu imagina tu ter a tua religiosidade, né? A tua fé e chegar lá na frente para quando o governo, né, vai fazer o censo da população e suas divisões, né, de povos, aquela coisa toda, tu simplesmente dizer que é católico. É a mesma coisa eu negro, né, no censo, posso estar muito enganado, me desculpa quem discordar, dizer que eu sou pardo, quando na verdade eu sou negro. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. E onde a gente pode mudar essa questão, Evelyn? A não ser só querer se assumir. Será que o fato da gente estar, entre aspas, dentro do armário, escondido, né, não é porque a gente se sente, alguns, né, ainda oprimido com relação ao governo, ou daqui a pouco mudar essa questão que eu sempre digo, a gente, por exemplo, não consegue eleger um representante, seja ele do partido que for. A gente não consegue eleger, seja a vereança, seja a deputada estadual ou federal. Onde é que a gente pode começar de base, como trabalho formiguinha, a tentar mudar essa situação? Mano, eu acho que essa opressão que tu fala, né, esse estar dentro do armário, ele engloba muitas coisas, né? Nós vivemos num país extremamente racista, né? E um dos últimos países a abolirem a escravidão, né? A gente cresceu, né? Pelo menos eu cresci, né? Vendo muitas pessoas irem à missa de tarde e de noite estarem dentro de casa de batuque, né? Porque na rua eles precisavam dizer que eles eram católicos, né? E isso é só um pequeno fragmento das sequelas que nós ainda carregamos da escravidão, né?
Quando que o batuque no Rio Grande do Sul começa a ser mais aceito? E muita gente vai discordar de mim, mas é uma coisa visível, assim. Quando começam a ver o batuque assim como uma ostentação, digamos assim, né? Quando o dinheiro começa a aparecer. Mas lá atrás não era assim, né? Lá atrás nós tínhamos casas tradicionais invadidas pela polícia, né? Para ver o que estava acontecendo. Nós tínhamos casas tradicionais quebradas pela polícia. Nós tínhamos pais de santo presos pela polícia, né? E nós temos ainda pais de santo vivo que contam isso, né? Que no meio dessa mesa de bede, a cavalaria da brigada entrou para saber o que eles estavam fazendo, que tambor que eles estavam tocando, né? Então, é uma das pequenas sequelas assim que a gente carrega conosco, né? Hoje está um pouco mais ameno, mas nem tanto. Né? E aí engloba várias outras questões que eu prefiro não criar polêmica agora, porque eu já sou conhecida como uma pessoa polêmica, né? Mas eu prefiro não entrar nessa questão agora. O que a gente pode fazer para mudar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar é o que eu botei no meu texto ontem. A gente precisa parar de debater se fulano bota canjica amarela para obar ou não. A gente precisa parar de debater se o milho do Bará é torrado quase preto ou torrado mais clarinho, sabe? Porque isso são debates retrógrados, isso são debates que não condizem com a situação atual em que a gente vive, entende? Porque enquanto a gente está debatendo aqui se fulano bota canjica amarela para obar e eu não boto, quem é que está certo, quem é que está errado, lá dentro do Congresso Nacional ou na mão do nosso presidente, o nosso futuro está sendo decidido, né? E hoje, a situação atual do país é qual? As 3 maiores bancadas dentro do Congresso são bala, boi e Bíblia, né? Como é que a gente faz leis no país? Através do Congresso, votação no Congresso, através do decreto presidencial. No Congresso, a gente esbarra nessas 3 maiores bancadas, e agora tem mais o Centrão ali, né? Mas eu prefiro não entrar nesse debate sobre compra e não compra do Centrão, ou o decreto presidencial, né? E aí, qual é o rumo que a gente está tomando? E as pessoas acham que a gente é radical, porque não sou só eu que tenho essa fala, mas as pessoas acham que a gente é radical quando a gente diz que a gente está indo para o caminho do genocídio do nosso povo, sabe? E realmente, porque assim, ó, eles não conseguiram derrubar a gente na PL 21. Isso não quer dizer que a vitória tá ganha, né? Teve pai de santo gritando depois que terminou a luta, lá no dia 28 de março do ano passado, ou ano retrasado, eu acho, que saiu depois gritando que agora a gente pode matar, sabe? Agora a gente pode matar. Não, gente, não é assim. A gente ganhou uma das batalhas, sabe? Mas a guerra não tá ganha, né? Eles podem arrumar maneiras de nos barrar, de nos cercear, de nos limitar mais uma vez e até de acabar com o nosso culto, se a gente não parar de discutir coisas pequenas e coisas supérfluas e que não vão levar a gente a lugar nenhum. Porque essa discussão de se é certo, se é errado, fulano é puro, fulano não é puro, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fulano de tal, eu sou ciclano, não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Eu acho que o momento em que a gente vive é de deixar o ego de lado, o egocentrismo e o narcisismo de lado e olhar o que realmente está acontecendo na nossa volta. Porque o que está acontecendo na nossa volta é muito grave. O contexto político atual do país não é favorável para o nosso povo. Não é. E a gente não está se ligando nisso. A gente está enfrentando uma batalha, claro, agora com essa função do Covid-19, até que deu uma amenizada. Mas a gente está numa luta constante contra a concessão do mercado público, sabe? E o mercado público está lá há 150 anos, e antes dos 150 anos, os nossos ancestrais já estavam lá, né? O mercado público foi levantado como mão escrava. O mercado público tem sangue nosso lá. E aí, quando a gente chama os irmãos para a luta, muitos deles dizem assim, mas o pai Bará não vai deixar. Não, não é assim que funciona, sabe? É a mesma coisa na PL 21, Xangô não vai permitir que nos
nos proíbam o abate. Não, Xangô não vai permitir se a gente se mexer, a gente precisa se mexer, porque eles fazem tudo por nós. O orixá nos dá a vida, o orixá nos dá a força, mas a gente precisa ir atrás e buscar isso e defender a nossa ancestralidade. Nós precisamos defender a nossa ancestralidade. Não adianta a gente querer tocar festas luxuosas, a gente querer fazer altos batuques, a gente ter falas maravilhosas e a gente não fazer nada para defender o nosso povo. O nosso povo precisa de ajuda, e só quem vai conseguir ajudar o nosso povo é nós mesmos. O Estado não vai nos defender. O Estado não vai nos ajudar. Quem tem que se ajudar, quem tem que se defender, somos nós. Quem tem que ir para a rua lutar pelos nossos direitos, somos nós. Até porque os nossos ancestrais lutaram desde que chegaram aqui e a gente continua lutando até hoje para que isso aconteça, para que a gente consiga perpetuar o nosso culto, para que a gente tenha o direito a uma alimentação digna, porque quando a gente fala em abate tradicional, a gente está falando do nosso modo de se alimentar. E é isso que eles querem proibir, eles querem proibir que a gente se alimente do nosso modo tradicional e querem que a gente continue mendigando as migalhas que eles nos dão. Sendo que a gente tem a faca e o queijo na mão para mudar esse cenário. A gente pode mudar esse cenário, a gente precisa mudar esse cenário, né? Muitas pessoas dizem, não, mas já tentaram mais de uma vez conceder o mercado público para iniciativa privada. Sim, e só não conseguiram porque eles esbarram na gente, na luta do nosso povo. Entende? Não que os permissionários do mercado público também não estejam lutando. Estão, mas a gente está lá para defender um patrimônio material que é nosso. O mercado público é um espaço territorial dos povos tradicionais de matriz africana e nós precisamos defender esses espaços, né? Por isso que eu digo, a guerra de ego ela tem que ficar de fora, porque enquanto estão brigando para saber quem é puro e quem não é, se vai canjica amarela ou vai milho cozido na frente da Obá, os caras estão lá dentro decidindo se a gente simplesmente vai existir ou não. Com uma canetada eles proíbem a gente de tudo. Se eles não vão proibir a gente no abate, eles vão proibir a gente da circulação dos animais. E aí não vai ter mais animal para ninguém. E aí a gente vai fazer o quê? Cortar melancia para ir manjar? Sabe? Então, o debate vai muito além de fundamento, sabe? Vai muito além de fundamento, feitura, se está certo ou se está errado. É um debate que diz respeito às nossas vidas, né? E às vidas dos nossos descendentes. Porque o que a gente quer deixar para os nossos filhos lá na frente? A gente quer deixar que os nossos descendentes sejam mais uma vez oprimidos por esse Estado racista e que lá na frente a gente não consiga deixar a nossa cultura para eles, e aí, mais uma vez, eles têm que se dobrar à cultura do catolicismo. É isso que a gente quer. A gente tem que começar a pensar o que a gente quer para o nosso futuro e para o futuro dos nossos descendentes, né? E eu acho que o contexto atual só vai mudar quando a gente se conscientizar disso, né? Muita gente acha que eu sou polêmica, muita gente acha que eu sou intransigente, radical, mas não é. Eu estou lutando pelo futuro dos meus filhos, eu estou lutando pelo futuro dos meus descendentes e para que eu possa continuar usando a minha guia, o meu pano de cabeça, usando o meu branco, sem ser discriminada, sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a se conscientizar de quais discussões valem a pena e quais discussões não vão levar a gente a lugar nenhum, meu irmão. Eu acho que esse é o primeiro passo para poder começar esse trabalho de formiguinha. Porque aí tem mais uma questão. Fulano vai se candidatar, né? Agora a gente vem num ano eleitoral, vamos ter vários candidatos. Mas eu não vou votar no fulano, porque o fulano tem uma mala ruim, eu fui no batuque dele, o batuque dele não era bom, né? Ou o fulano tem um histórico disso, um histórico... Cara, e aí, mais uma vez, a gente vota em quem? Nos nossos algozes. A gente está dando munição para eles nos matarem. Entende? Então, assim, eu acho que não basta só ser do axé. Acho, essa é uma opinião minha. Ou melhor, não basta estar no axé, tem que pertencer, né? Tem que realmente ser uma pessoa que esteja ligada às nossas causas, que se preocupe com as nossas causas, que abrace as nossas causas e abrace a nossa pauta. Mas eu não posso simplesmente chegar na urna e votar em qualquer pessoa, porque eu acho que não vai dar em nada lá na frente. A gente tem que ter um voto consciente, né? Eu posso até gerar polêmica no que eu vou falar agora, mas eu não consigo entender afro-religioso ou
ou tradicionais, ou qualquer adepto das tradições de matriz africana, que vota no Bolsonaro, cara. Eu não consigo entender, entendeu? Me desculpa quem está assistindo, quem me votou, mas eu não consigo entender. O cara é extremamente cristão, ele deixa claro a todo momento que para ele Estado laico não existe e que para ele o país é cristão. Ele ofende a nossa fé quando ele fala isso, porque então quer dizer que a gente não existe, né? Ou a gente tem que ser cristão. E mesmo assim tem gente que apoia, sabe? E é complicado, assim. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar nessas questões. A gente tem que parar para pensar e analisar onde que a gente está errando, né? E como que a gente pode fazer para mudar. Só quem vai conseguir mudar esse contexto é a gente mesmo. Porque se a gente for esperar pelo Estado, pelo governo, a gente não vai conseguir nada, meu irmão. É verdade. Eu concordo em 100% com a tua fala, Débora. Eu ainda acrescentaria um ponto que eu sempre digo. Nós temos, por exemplo, eu sou, além de militante da nação, né, do Batuque do Rio Grande do Sul, de batuqueiro, como eu digo, né, não importa sendo raiz ou não, isso é uma discussão fora do nosso contexto, né, eu ainda milito no movimento cultural chamado Carnaval, que eu carinhosamente digo que é uma cachaça, né, e digo a mesma coisa com relação ao Carnaval. A gente não consegue eleger um representante, né? E eu acho que, de uma certa forma, daqui a pouco bate uns ciúmes. Por exemplo, eu fui durante 12 anos presidente de uma entidade aqui em Santa Cruz do Sul, né? Eu tenho uma vontade imensa de ser candidato a vereador, mas eu sei, pelo que eu conheço do povo do Carnaval, o povo do Axé, o povo, de uma certa forma, negro, né? Que negro não vota em negro, batuqueiro não vota em batuqueiro, carnavalesco não vota em carnavalesco, né? O povo não vota no povo, é aquilo que tu diz, a gente acaba votando no nosso... Hoje em dia parou muita coisa, né? Mas se a gente parar para prestar atenção, um pouquinho, num passado não tão distante assim, né? O nosso voto era trocado por uma cesta básica, um galeto, uma cervejinha, vinha o candidato, né, numa reunião nossa, né, e ali pagava um galetinho, passava aquela fala que a gente já conhece, né, que dá vontade de cantar aquela música do Zeca Pagodinho. Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, nós estamos muito mal, mas esse ano, né, é isso aí. Mas evoluiu um pouco, né, evoluiu um pouco, a gente já, uma cesta básica só não, né? A gente quer um pouquinho a mais, né? E eu digo a gente porque quem não é politicamente, quem não pensa politicamente, pensa dessa maneira. Eu digo a gente troca 4 anos, né, de batalha por uma única cesta básica e um galeto. Nós tivemos aí no passado aí a deputados estaduais e federal, vamos lá, nós tivemos Babadiba, né, Olomide Betinho e os outros candidatos, né? E a gente não conseguiu fazer o número de votos suficiente para que pelo menos desse voz para essa gente. Porque uma coisa é tu eleger, outra coisa, por exemplo, o Ednei em Santa Cruz, ele precisa, sei lá, de 1.500 votos, né? Ele pode até não se eleger, mas se ele fizer os votos, gente, é voto pra caramba. Tu deu voz pro Ednei chegar na prefeitura ou em qualquer lugar e dizer assim, ó, eu carrego 800 votos. Tu legitima, né, o candidato, ou seja, o Ednei ou não, a batalhar. As pessoas já olham, né, por outro caminho. Opa, peraí, esse cara, 800 pessoas atrás dele, né? Já muda um pouco a fala, já muda um pouco o discurso quando for em busca na luta, né, por um direito daquele pessoal ali, né? Independente de ser, é como tu falou, não basta ser do axé, tem que ser da luta. Por que eu vou votar, né, num cara da extrema direita, se eu sei que lá na frente, como aconteceu com relação à PL que começou aqui no estado, que lá na frente o cara é defensor da causa animal, né? Não sou contra,
não sou contra, acho que tem que defender, e tem que defender mesmo, né? Só que o que eles não entendem é que é a nossa tradição. O batuque é milenar. Me lembra a fala do Leandro do Carvalho, quando perguntaram para ele quem era Xangô. Xangô vem muito antes de Deus. Né? Sabe essas coisas? E a gente, quando eu me propus, tive esse time de querer fazer essa live contigo, foi justamente por isso, porque muita coisa vem na minha cabeça, sabe? Muita coisa vem na minha cabeça. Vai da cesta básica, do galetinho, né? Até a irmãos e companheiros, sendo do meu partido ou não, né? Que não vem ao caso, que botaram a cara a tapa e que a quantidade de votos não deu o número do pé. Isso é triste. Além de triste, na minha concepção, é nauseante. Não é porque o cara é ruim de voto. Pelo contrário. É porque nós somos o Judas da história. Né? A gente, com um aperto de mão beijo, a gente entrega o cara. A gente entrega o cara. Eu lembro há muitos anos atrás, eu não vou lembrar agora o nome do pai de santo, Beto do Nagô. Beto do Nagô, nunca me esqueço. Ele fez uma grande apresentação no CTG, próximo a Bento, ali no Partenon, próximo a Roda, vai para o Beco de Carvalho, Lomba do Pinheiro, fez uma festa magnífica. Nós tínhamos lá cerca de 1.000 pessoas, só muitos anos atrás. Eu olhei e pensei assim, ó, cara, esse cara não vai fazer 500 votos. Não vai fazer 500 votos. Porque o nosso povo é trair, é Judas. E, de fato, o cara acabou não se elegendo. E muitos daqueles que receberam ele nas suas festas de Exu, nos seus batuques, né, na reunião com os filhos de santo, não votaram no cara. Foram pior do que o Judas, porque o Judas ainda entregou com um beijo. Eles deram o nome do cara. Ah, era do PMDB. Não interessa se é do PMDB, do PQB, da puta que pariu o quê? Mas vamos lutar, vamos ter pelo menos uma vez na vida um representante. Se ele não nos representar, vamos lá e tiramos o cara. Vamos lá e tiramos o cara, é fácil. A gente consegue, porque se o poder emana do povo, a gente tem esse poder. Só que a gente não se conscientiza disso. Vamos dar para ele uma carta branca, entre aspas, por 4 anos. Mas também não adianta a gente dar a carta branca e não acompanhar o trabalho do cara. Não adianta isso. Né? A gente tem o costume e achar que reunião é ruim. Né? Não, reunião não é ruim. Quanto mais reunião se fizer, melhor é. Porque daí a gente, de fato, está buscando uma luta, está buscando uma causa. Não, concordo plenamente. E tem uma frase que eu detesto muito, assim, que eu ouço de muito batuqueiro, e que eu tenho verdadeiro asco dessa frase, que é: religião e política não se misturam. Por natureza, nós somos seres políticos, né? E a política, ela tá em tudo na nossa vida. Até na água que sai da nossa torneira. Ela tá em tudo. E política nada mais é do que uma forma de organização, né? Então, o que a gente faz dentro das nossas casas tradicionais também é política, né? Mas aí a gente tem que decidir qual é o parâmetro que a gente vai usar, se é político partidário, se é política pública, né? Mas nós somos seres políticos por natureza, né? E isso que tu falou sobre trocar voto por galeto ainda é vigente nos tempos de hoje, sabe? Ainda acontece muito nos tempos de hoje. E aí tu troca o teu voto por um galeto, tu come aquele galeto hoje e passa 4 anos tomando... Desculpa, eu vou me controlar. Passa 4 anos tomando água, sabe? Porque daí tu chega para procurar aquele vereador que te deu aquela caixa de galeto e ele simplesmente bate a porta na tua cara, né? Quando eu resolvi, junto com algumas outras pessoas, levantar a bandeira do movimento Vamos à Luta, foi por uma revolta com o relançamento do livro do Edir Macedo. O livro do Edir Macedo já tinha sido proibido, né, em 2005 de circular, por ser um livro extremamente preconceituoso, com um conteúdo racista,
e um conteúdo intolerante, né? E aí, logo que saiu a eleição do nosso do presidente de vocês, porque meu presidente ele não é, desculpe, o livro voltou à tona, né? E aí nós fomos lá, e aí como é que a gente tenta mudar alguma coisa? É através da política, não adianta eu ir pra rua, levantar uma bandeira e ficar lá, sabe? Falando para quem não quer ouvir. Não, eu tenho que realmente fazer alguma coisa e querer mudar alguma coisa, né? Então fomos para dentro da Câmara de Vereadores, batemos em todos os gabinetes possíveis, né? Não vou entrar aqui em questão de partido, mas eu sei muito bem quem bateu a porta na minha cara e quem não bateu. Inclusive, teve vereador que bateu a porta na nossa cara dizendo que não ia se manifestar e nem apoiar o processo que a gente estava abrindo no Ministério Público contra o relançamento do livro, porque era tudo em questão de interpretação de texto e ninguém poderia ir acima da palavra de Deus, né? Encontrei na Câmara de Vereadores pessoas que estavam dispostas a me ajudar, né? Uma delas eu já conhecia antes, eu conheci na militância de rua, né? Ocupando quilombo, porque eu não sou aquele tipo de militante de Facebook, né? Que fica só ali protestando no Facebook e largando textão no Facebook, porque eu também acho que isso não adianta de nada, né? Se a gente não botar a nossa cara no sol, se a gente não botar o nosso corpo na rua e o nosso corpo para jogo, nada muda, né? Militância é isso, as pessoas acham que militar é uma maravilha, não, militar é um saco, porque enquanto a gente está militando é porque tem coisa errada e porque a gente está lutando por um país melhor, um país mais digno e com igualdade para todos, né? Então, militância não é esse mar de rosas que as pessoas pensam, né? Militante é tido como baderneiro, muitas vezes a gente apanha na rua, né? A gente toma de spray de pimenta na cara, e isso não é legal, porque a gente está só lutando ou por moradia mais digna, ou por uma educação mais sólida, ou por respeito às nossas casas tradicionais, para que nossas casas tradicionais não sejam apedrejadas, não sejam queimadas, como vem acontecendo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, hoje, tem instaurado o bonde de Jesus, que são traficantes evangélicos. Eu não consigo conceber essas duas palavras na mesma frase, mas tudo bem, né? São traficantes evangélicos que simplesmente proíbem as pessoas de frequentarem as casas tradicionais, proíbem o funcionamento das casas tradicionais no Rio de Janeiro, né? No último dado, eram 176 casas tradicionais no Rio de Janeiro proibidas de funcionar, fora que lá, em algumas comunidades do Rio, já tinha uma ordem de que ninguém poderia subir a favela de torso, de guia, pano de cabeça, nem de branco, né? E a militância é isso, assim, é ir pra rua e dizer, cara, tá errado, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar esse contexto, sabe? E eu encontrei pessoas que realmente estavam dispostas a lutar do meu lado, né? Então, nós conseguimos entrar no Ministério Público com essa ação contra o livro do Edir Macedo, né? Para fazer ele parar de circular. Porque o que acontece? Ele achou uma brecha na lei. Já que eu não posso vender, a venda desse livro é proibida, eu vou começar a doar. E ele começou a espalhar esse livro por aí de novo, de uma forma desenfreada, sabe? E aí o que acontece? Isso corrobora com os ataques às casas tradicionais, né? Corrobora com a morte dos pais de santo e das mães de santo. Tem pai de santo e mãe de santo sendo morto no Rio de Janeiro, gente. Sabe? Aqui em Caxias do Sul, nós tivemos uma casa alvejada com 6 tiros por um intolerante, entende? Não tá muito longe daqui, gente. As pessoas acham que, tá lá em São Paulo, não vai chegar aqui. Não, chega sim, sabe? Chega sim. E as pessoas ainda insistem em dizer que, é só um voto. Não, um voto pode mudar muita coisa, sabe? Pode contribuir para a tua subsistência, para a tua sobrevivência e para a sobrevivência da tua tradição e do teu culto, assim como pode te matar, sabe? Eu costumo dizer que quem votou 17 nas urnas em 2018 e faz parte da minoria, como ele diz, porque ele gosta de dizer que as minorias têm que se curvar, né? E a minoria para ele é quem? Somos nós, povos tradicionais de matriz africana, são os indígenas, são negros, são a comunidade LGBT. Essas pessoas dessas comunidades, dessa minoria que o Bolsonaro considera, né, na visão dele, minoria, que apoiaram ele, é o alvo que vota na bala, que vai matar ele ali na frente, sabe? Então,
E a gente precisa parar de dizer que religião e política não se misturam, porque enquanto a gente está falando isso, a gente está apoiando quem quer nos matar. A gente está dando força e está armando as pessoas que estão planejando o nosso fim ali na frente, entende? E essa tática do toma lá da cá, ela não é de hoje, bem como tu disse, ela é muito antiga, né? Mas ela vai se reformulando de algumas maneiras, entendeu? Ah, mas tu me apoia com um merchan aqui, eu te apoio ali, e aí tu me ajuda aqui, tu legitima dali, e assim nós vamos fazendo esse joguinho de toma lá da cá. Talvez não seja mais por uma caixa de galeto, mas talvez seja por motivos bem maiores hoje, né? Então, o nosso povo, infelizmente, tem muito a aprender, né? E eu não sei, eu espero de coração que não aprendam na dor, sabe? Eu oro todo dia ao orixá que não seja na dor que o povo aprenda a votar. Que não seja quando os nossos terreiros tiverem sido invadidos, porque assim, ó, quando é na casa dos outros, até chegar na nossa casa, tá tudo tranquilo, né? Mas quando chega na nossa casa, a gente começa a pensar de uma outra maneira, né? Então eu espero de coração que não precise chegar a esse ponto, né? De ter alguém próximo, ou até a nossa casa tradicional mesmo, invadida, algum irmão de santo morto porque tá passando um pacote em alguém na rua, ou o nosso pai de santo sendo alvejado com tiros no meio de uma sessão de umbanda, para a gente poder se conscientizar de que o nosso voto tem poder e o maior poder do povo é o voto, né? O livro que tu fala é do Edir, é o Orixás, Deuses e Demônios? Isso, esse mesmo. Um livro polêmico. Eu tenho aqui em casa esse livro, nunca abri, eu ganhei de uma filha de santo há muitos anos atrás, cerca de 10, 12 anos, e nunca abri, né? Mas eu tenho ali guardado ele. Deixa eu te falar uma coisa, Débora. Sim. Nós tivemos recentemente aí, e aí vai de encontro à questão da PL, que tu falou da questão do sacrifício, a deputada, não recordo o nome dela agora, que fez toda essa lambança aí. Né? Regina para Becker. nós aí, isso, a Regina, exatamente. Explica para nós aí, para quem está nos assistindo, como é que foi essa luta até chegar no advogado que teve lá no STF nos representando, porque depois, na verdade, foi tudo muito lindo, né? Depois foram para a rua, ele deu aquele discurso dele, maravilhoso, né? E quem assistia aquele discurso se sentia relaxado, entre aspas, quando na verdade relaxamento não tem nada, porque, como tu dissesse, isso na pauta, né? Explica para nós como é que foi a questão da tramitação dessa PL aí até chegar ao STF. Foi uma luta muito grande, né? Na verdade, na PL 21, não foi só o advogado que foi nos representar, né? Antes do advogado, teve vários órgãos e entidades, né, juntos nessa luta, nessa batalha. O Forção Pótimo era um deles, né? O Pai Mário tá assistindo a live com a gente, Cidrema também estava junto. Então, várias pessoas corroboraram com isso, né? O que acontece? A Regina lançou uma PL, eu até tenho ela aqui, mas agora eu não vou me lembrar de toda a PL. Mas era basicamente isso, era proibir o abate animal para fins religiosos, né? Mas ela não, obviamente, ela não falava nada sobre as churrascarias, sobre os frigoríficos, não, né? Porque o problema era o abate religioso para fins de cultos, né? E então se juntaram várias organizações, várias pessoas estavam juntas nessa luta, várias entidades, tanto federações quanto fórum, e foram para Brasília para tentar convencer os ministros, né, de que a questão do abate era uma questão de alimentação, era soberania alimentar. Por que soberania alimentar e por que a gente bateu na tecla da soberania alimentar? Chineses comem os bichos que vocês sabem que eles comem, né? Cobras, cachorros e etc. Ninguém se mete na alimentação deles, porque é soberania alimentar. E com soberania alimentar, ninguém tem que se envolver, ninguém tem que dizer o modo que tu tem que te alimentar, né?
Mas não foi uma coisa que os ministros já sabiam. Não. Pessoas foram lá, sentaram. Eu não sei se vocês se lembram que a primeira votação, começou com 1 hora de atraso, e essa 1 hora de atraso era porque o ministro que se sentou para conversar com o pessoal que estava lá em Brasília estava repassando para os outros ministros tudo o que ele tinha ouvido das pessoas, dos povos tradicionais que estavam ali, que afirmaram que o abate tradicional era para a questão alimentar, né? E aí, depois, sim, aconteceu a votação, que foi unânime. Mas não foi uma coisa fácil, né? Até porque tinham muitas provas contra o nosso povo, né? Porque aí tem mais uma questão, o povo também não se conscientiza, né? Ele não se conscientiza de que quando ele larga um cabrito morto no meio do cruzeiro, isso não ataca a ele, né? Ataca todo um coletivo. Nós precisamos entender que a nossa tradição é uma tradição coletiva. Então, aquelas frases prontas de na casa do Zé manda o Zé, cada um mexe nas suas panelas do jeito que aprendeu, se tá dando certo é o que importa, não dá mais para tolerar, entende? Porque quando chegam votações tipo essa que chegou no STF, onde o nosso pescoço estava prêmio, todo o coletivo é afetado. Não era A, B ou C que iam ser impedidos de abater os seus animais para sua alimentação. Não, ia ser todo o coletivo. Ia afetar Batuque, ia afetar Candomblé, ia afetar todas as diásporas que tem aqui no Brasil, entende? Então a gente tem que se conscientizar que o que o Zé faz na casa do Zé afeta a casa do João, né? Porque o pau que bate na cabeça de Chico bate na cabeça de Francisco. Se fosse para cortar o abate de um, ia cortar o abate de todos, né? Mas, assim, algumas pessoas, elas comemoram só a glória, mas elas não sabem a luta que teve lá atrás para a gente conseguir. A mesma coisa com a questão do mercado público, sabe? Foi adiada a concessão do mercado público. Nossa, a Lupo, Bará não permitiu. Não foi Bará que não permitiu. Fomos nós que estávamos lá em reunião, cansativamente, todos os dias, batendo na mesma tecla, indo para dentro de Assembleia Legislativa, indo para dentro de Câmara de Vereadores, indo em todos os espaços que a gente podia ir, nos reunindo com todas as pessoas que a gente podia nos reunir, para que isso não acontecesse, para que a gente conseguisse salvar o mercado, para que a gente conseguisse salvar o nosso patrimônio material, que é o Bará que está lá dentro. Não importa se tem Ocutá embaixo da terra ou não tem Ocutá embaixo da terra. O importante é o simbolismo daquele lugar, daquele espaço territorial para o nosso povo. O importante é a gente conseguir manter a tradição do nosso passeio dentro do mercado público. O importante é que a gente não aceite que dentro da cláusula de concessão do mercado público dentro da minuta, exista uma cláusula que diz exatamente o seguinte: é vedado à concessionária admitir atos políticos partidários, sindicais e atos religiosos. Ou seja, a gente ia ser proibido de entrar dentro do mercado público para jogar a nossa moeda no Bará. E não foi Bará que não permitiu que isso acontecesse, ou não está permitindo, porque o processo ainda está rolando. Quem está lutando para que isso não aconteça somos nós, que estamos em reunião todos os dias. A gente se reúne, se não é presencialmente agora por questão do Covid, a gente se reúne online, a gente faz protesto na rua, como a gente fez na Esquina Democrática, onde a gente conseguiu, em 1 hora ali, tocando um tambor na Esquina Democrática, 700 assinaturas contra a concessão do mercado público. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Mas depois que nós fizermos a nossa parte, milhares de outros irmãos vão vir querer colher as glórias. Mas aí é muito fácil, né, irmão, colher as glórias do que já está feito, né? Então eu sempre digo, cara, a gente tem que lutar por nós, sabe? A gente tem que ir para a rua. Cara, não pode ir para a rua, tem algum problema de locomoção, tem alguma mas ajuda de alguma forma, sabe? Compartilha, vai lá, bate na tecla, assina a petição, assina abaixo-assinado online, faz qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa que ajude o nosso povo. Porque não é questão do orixá não vai permitir, mas o orixá vai deixar a gente trabalhar. Se a gente não trabalhar para salvar aquilo, o orixá vai poder fazer o que por nós, sabe? Não, as coisas não acontecem no passe de mágica. Não é simplesmente bater uma sineta ali e sumiu a concessão do mercado público. Não, sabe? A gente tem um prefeito que
infelizmente, não tem conversa, a gente não consegue conversar com o prefeito, a gente não consegue chegar em uma reunião com o prefeito, né? A gente montou uma comissão referente à luta do mercado público e essa comissão não conseguiu, né, uma reunião de fato com o prefeito, ele não escuta a gente, ele é muito fechado, né? Mas a gente está lutando das formas que a gente pode, nos armando da forma que a gente pode, né? Então, é isso, assim, sabe? A gente precisa se unir, a gente precisa se mexer, porque sozinho o orixá não vai trabalhar. Esses movimentos que têm sido feitos, especialmente na esquina democrática de Porto Alegre, como também Pai Jorge de Ouro faz com relação ao Orixá Ogum, isso contribui um pouco para desmistificar a questão do nosso povo, porque a gente também tem aquela coisa, o povo que não nos conhece, que não participa de um culto ou outro da gente, né, nos demonizam, né? E esses movimentos na esquina democrática, eles contribuem para desmistificar, de um certo modo, essa visão que o povo geral tem? Ajudam muito. Assim, ainda em 2020, a gente tem que lutar para falar que nós não somos demônios, que nós não somos uma seita que se veste de preto e mata gato preto toda sexta, né? A gente ainda tem que lutar para dizer que a gente só cultua o amor, a natureza, a harmonia, a paz, né? Então, esses atos que a gente faz na rua, a gente fez 4 até agora. A gente fez, deixa eu ver, 4. A gente fez 2 na orla do gasômetro, a gente fez um em Viamão, na Praça da Santa Isabel, e a gente fez um na Esquina Democrática. E esses atos ajudam a gente a conseguir conversar com a sociedade, que muitas vezes tem uma visão distorcida do nosso culto, por influência do que falam na rua, né? Ou por influência de algum livro que leu, por exemplo, né? E mesmo assim, às vezes, ali na Esquina Democrática, a gente tem que lidar, né, com situações como pessoas passando na rua e gritando seus bandos de demônio, que isso, que aquilo, que são pessoas mais intolerantes. Mas, normalmente, a gente tenta levar o quê para a rua? A gente tenta levar a beleza do nosso culto, né? A gente tenta mostrar o que a gente tem de belo, né? E também, eu acho que não é só mostrar, né? Quando a gente vai para a rua, a gente vai por algum motivo, a gente vai com algum norte, né? Então, a gente sempre tem alguma ideologia montada, né? Ou algum norte de protesto, né? Ou, por exemplo, o livro do Edir Macedo. O primeiro ato que a gente fez no gasômetro foi quando saiu a morte daquela menina que foi encontrada às margens de um rio, e na volta dela tinham balas e algumas coisas que diziam, né, que poderia ter sido um ritual do nosso povo, e a gente sabe que criança para nós é uma coisa sagrada, né? Inclusive, me lembrando do nosso primeiro ato no gasômetro, a gente fez uma apresentação muito bonita com crianças no meio ali da orla do gasômetro, né, com os orixás em volta dela, dançando e protegendo aquelas crianças, para mostrar um pouco para a sociedade que crianças, para nós, dentro do nosso culto, elas são sagradas, né, e que a gente jamais mataria criança. Porque uma frase muito marcante do livro do Edir Macedo diz que nós pegávamos crianças recém-nascidas e cortávamos a cabeça das crianças recém-nascidas para largar nos cruzeiros, né? E aí a gente mostra o outro lado. E aí, na maioria das vezes, a gente encontra uma certa facilidade de conversar com a sociedade quando a gente está nesses atos, né? Muita gente não conhecia, as pessoas que olham de longe dizem, nossa, que coisa linda. Porque é isso que a gente tenta mostrar. A gente tenta mostrar que o toque do nosso tambor ele é alegre, que as pessoas se alegram louvando a orixá, que as pessoas estão felizes ali naquela roda louvando a orixá, né? Normalmente tem falas também, falas bem contundentes, bem incisivas em cima do nosso tema, né? Então, eu acho que é muito válido quando se tem o que falar, né? Quando é em forma de protesto. A única coisa que eu sou contra é simplesmente fazer por fazer, né? Eu acho que a gente tem que ter um norte de luta, assim, para ir para a rua, e eu acho que ir para a rua é fundamental, sabe?
as maiores conquistas nesse país foram conquistadas na rua, foram conquistadas na luta, e eu acho que é a luta que pode salvar, assim, o nosso povo, sabe? Porque ficar dentro de casa, reclamando e dizendo, mas eu só conheço gente intolerante, mas eu não posso sair com uma trunfa na rua que as pessoas me olham torto, eu acho que não vai adiantar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não me escondo, se eu tenho que sair de astral na rua, eu saio, se eu tenho que sair de guia, eu saio, se eu tenho que sair de plano de cabeça, eu saio, porque essa sou eu não sou o Devlin de Oxum só quando eu estou dentro da minha casa de religião, batendo cabeça pro meu pai de santo, ou quando eu estou no meio de um batuque. Eu sou filha de Oxum 24 horas por dia da minha vida, Oxum é a dona do meu ser, e eu não sou filha de Oxum apenas quando eu estou em ritual, eu sou filha de Oxum todos os dias. Então, se eu tiver que sair todos os dias com a guia da minha mãe, eu vou sair. Hoje eu tô com uma guia pequenininha, simplesinha, minha Delogum tá ali guardada, mas se eu tiver que sair de Delogum pra rua, eu saio, porque eu acho que quanto mais a gente mostrar para a sociedade que a gente não tem o porquê se esconder, porque a gente não tá fazendo nada de errado, nós não somos uma seita demoníaca que mata a criancinha pequenininha e larga em cruzeiro, mais a sociedade vai quebrando esses dogmas e esses conceitos pré-formados que eles tinham do nosso povo, né? Porque eles vão me olhar na rua de trunfa, de saia, de guia, às vezes, e vão ver que eu não tô matando nenhuma criança, e eles pelo menos vão tentar entender um pouco mais das suas dúvidas. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo no centro, quando eu estava saindo da Assembleia Legislativa, em uma das inúmeras reuniões que a gente tem por lá. Eu estava parada na parada do ônibus, eu estava passando na frente de uma farmácia. E aí o cara estava entregando panfleto na frente da farmácia, e ele disse assim para mim, essas coisas de vocês aí são mesmo do demônio? Eu digo o quê? E ele, essas coisas aí que vocês cultuam, eu digo, olha, irmão, primeiro que eu não cultuo o demônio, eu nem acredito nisso, essa coisa de anjo, demônio, céu e inferno faz muito mais parte do catolicismo do que do meu culto, porque no meu culto isso não existe, né? Não acredito em demônio e também não sou nenhum demônio, tô aqui conversando contigo, não arranquei tua cabeça nem tua perna, então acho que eu não sou um demônio. Aí ele disse, mas esses Exus aí fazem feitiço para matar as pessoas. Eu disse, olha, meu irmão, eu não sei aonde tu ouviu isso, também não sei quem é que te contou, mas quem te contou deve estar meio equivocado, porque eu não conheço nenhuma divindade africana e nem afro-brasileira que seja feita para matar as pessoas. Eu conheço divindades africanas e entidades afro-brasileiras que servem para dar caminho, para dar prosperidade, luz e progresso na vida das pessoas. E aí a gente conversou um pouco mais e ele disse assim, foi muito bom conversar contigo, né? Eu tive uma outra visão do que aquela visão que eu tinha antes, né? Porque assim, eu também acho que não é só, sabe, um me chamou de demônio lá, eu vou bater no fulano, eu vou retrucar. Não, eu acho que tudo é na base do diálogo, né? E quando a gente tem uma propriedade de fala e sabe como falar, como explicar, de uma forma que a pessoa entenda, eu acho que vale muito mais do que ficar brigando e se degladiando e querendo dizer que não, eu não sou demônio. Mas se tu acaba falando de uma forma mais ríspida, tu não tem como ensinar nada a ninguém, né? Eu acho que com educação é bem mais fácil, né? Verdade. Eu varro a rede em busca de conteúdo, até para alimentar a própria Macumbice, né, a página, que inicialmente se chamava Yalorixás e Babalorixás. A pretensão era mais ou menos trocar conhecimento, né, e englobar toda a questão do povo de matriz africana, seja ele candomblé, batuque do Rio Grande do Sul, jurema sagrada, né, o terecô, né, tambor de mina, enfim, né, para que a gente pudesse respaldar a sociedade, nosso povo, de que existem outros cultos a não ser o que a gente prega, né? E essa tua fala me remete a um vídeo que eu assisti da mãe Márcia, conhecidíssima, né? Mãe Márcia, Sim. num mercado com uma filha de santo, né? Onde a filha de santo sofreu com intolerância, né? E ela Esse vídeo é maravilhoso. O discurso daquela senhora evangélica, desmontou, até vou pôr na Macumbice mais tarde,
ela desmontou o discurso daquela evangélica na maior classe possível, né? Onde qualquer um raivoso que tentasse resolver de outra maneira se avançaria, ameaçaria com macumba, fazia acontecer. Não, ela simplesmente ela foi de uma classe assim fervorosa, ela desmontou aquela senhora, que eu duvido que essa senhora hoje, né, olhe para alguém, batuqueiro, candomblessista, ou enfim, de olho atravessado. Porque foi assim, ó, uma fala vigorosa, né, acalentadora para o povo. Eu me senti representado naquela fala dela, né? E a classe mil, né? E eu acho que leva essa tua fala, né? A gente não pode simplesmente sair gritando, dizendo que o vizinho foi intolerante. Eu, por exemplo, tenho aqui um vizinho evangélico. Cheguei a comentar com ele, talvez a gente não vá se dar muito bem, porque tu é evangélico, eu sou baqueiro. E ele me desmontou. Ele disse assim, mas o fato de eu ter a minha crença e a tua crença não significa que a gente precisa ser inimigos, né? Mas eu só tive essa fala com ele porque a gente sabe que é assim, né? Quer dizer, são poucos evangélicos que têm a visão dele. Pouquíssimos, pouquíssimos. Eu tenho aqui no minha casa um rapaz que foi extremamente meu amigo que hoje me odeia. E não é nem por questão de religião ou coisa parecida, né? E a gente vê o ponto, por exemplo, dia 20 de julho agora eu faço 30 anos de orixá, de orixá centro, aquela coisa toda do meu pai, né? 30 anos em que eu me dei por conta dentro da religião e vi que a gente sofre muito e que a gente precisa, né, não na questão do vitimismo, mas combater diversas coisas, né? Remete àquilo que eu te falei, na questão da minha aula com uma professora de ensino religioso, né? Os meus filhos, né, os dois mais novos, eu não botei, até por uma questão de respeito e tradição que a gente tem, né, eu não encaminhei eles para a religião, porque eu quis dar o direito a eles de escolha, né? O que tem 12 anos já tem a cabeça lavada, aquele dia manjar. O que vai fazer 7 anos já disse que quer ser também, né? Eu tenho uma sobrinha que quer ser também, né? Mas eu dei a eles o poder de escolha, né? Porque eu também não posso impor aquilo que eu acredito, né? Não posso impor aquilo que eu acredito. Eu sou de não, né? Porque eu quis ser de religião, né? Na verdade, eu não escolhi Ogum me escolheu. Até tem uma história muito bacana sobre isso que a mãe conta, em que o Ogum do finado Hélio do Ogum Adiolá, e Oxalá de uma madrinha, não lembro o nome agora, eles brigavam por mim, olha, ele vai ser meu, babá. E o Oxalá dizia assim, não, vai ser meu. E o Ogum dizia assim, não, mas dessa vez eu vou te passar a perna, não tem como, ele vai ser meu. E tô eu aí, de Ogum há 30 anos, né? 30 anos cento, vamos dizer assim, mas há 40 anos que foi que eu fiz. E nós precisamos ter essa afirmação, né? Mas também eu tenho como visão, né, que eu também não preciso afrontar, né? O fato de eu querer sair de Axó para cumprir uma obrigação é uma coisa. Agora, eu também não posso ir simplesmente no mercado vestido para me autoafirmar ser. Eu lembro muitos anos atrás, num passe livre em Porto Alegre, eu saí do batuque do Mike do Ogum, meu tio, na Paulina Azurenha, e era passe livre. Eu morava na Patrimônio, né? E ele na Paulina Azurenha. A distância da Paulina Azurenha até a Patrimônio é enorme, né? Lá próximo à linha de tiro no Morro da Polícia. E aí eu estava indo para casa a pé e de Axó, daí eu parei pensando, mas peraí, é passe livre, gente. Né? Quem não quer ir a pé para casa, se eu posso simplesmente pegar o ônibus? E peguei o ônibus vestido de Axó. Óbvio que quando eu entrei, né, uma boa parcela do ônibus ficou me olhando de cara atravessada. Mas eu não estava nem aí, eu estava no meu direito de ir e vir, não estava afrontando ninguém, de uma obrigação maravilhosa, né? E simplesmente queria ir para casa. E fui para casa, me senti revigorado, de alma lavada. Espera aí, eu não preciso me esconder. Hoje
Hoje eu vejo muita gente, né, na rede aí, faz suas obrigações, acho lindo. Acho lindo. Mas foram todos de branco, né, de pano de cabeça com a boa trunfa coberta, né, que também remete à tua fala. Mas para que isso aconteça hoje, para que a gente entre dentro do mercado público vestido com achó, com guia, com sineta, com tudo, houve uma luta lá atrás. Tem gente que está batalhando para que os nossos direitos não sejam cerceados. Tem gente batalhando por isso. Tem gente batalhando para que a gente jogue moeda no barato do mercado. Né? E não é aquela gente que vai lá só para fazer mídia, que a gente sabe quem é. Lamentavelmente, tem irmãos do axé aí que fazem essas obrigações para fazer mídia. Né? Não participa de uma... É muito fácil, depois que eu não elegi um irmão do axé, eu ir para o Facebook, para o Twitter, sei lá para onde, fazer textão. Eu fui um que disse, quando eu vi os textão na eleição passada, eu disse, não me convida para mais nada, porque na hora que tiver uma outra PL por aí zanzando, vocês vão querer se unir? Não, vamos se unir lá na raiz, no início da história toda. Exatamente. Vamos participar de reunião, vamos botar dedo na cara, se tiver que botar dedo na cara, vamos baixar a cabeça se tiver, porque alguém tem que ceder, obviamente, a gente não pode querer impor 100%, mas vamos achar um meio termo. Agora, ir para que depois a gente não tem ninguém, não adianta nada. Exatamente. Eu essa semana um texto muito bacana da mãe Mari de Oxum, lá de Viamão. Já conhece algum candidato do axé? Quem são? Qual é a história? Né? Vamos mexer na base, gente. Vamos mexer na base, vamos começar pela base, vamos começar a traçar metas, a ver não os candidatos, mas quem está lutando por nós, quem participa das reuniões, seja ela virtual ou presencial pela questão da Covid. Vamos impor meta, verdade. Vamos daqui a pouco escolher um candidato, né? Vamos buscar cada um 10 votos, porque temos que multiplicar. Não vamos somente na hora do xirê, do batuque, da gira, da sessão, do raio que parta, né? Fazer a cara de paisagem e bater palma, né? Não basta para nós ter palma, basta para nós lá naquela coisinha eletrônica lá pegar e digitar o número do cara. Verdade. Né? Eu vejo com... Eu tenho essa visão, né, de que a gente pode e deve fazer mais, né? A gente Ednei, tem o dever, permite uma parte, né, de acompanhar. Me permite uma parte, só para dar um agô para os irmãos que estão aí assistindo, tem bastante gente assistindo com a gente, né? Irmão, vamos lá. Vamos ver aqui. Vão dando oi aí, viu? Que não aparece muito aqui para mim. Tia Ana, beijo, tia Ana. Compartilhando a live também. Benção. Meu irmão, Christopher de Aganju, Pedrinho de Oxalá, Andréia Lobeira, Everton, meu irmão militante, Everton de Iemanjá, Medusa, grande Medusa, beijo, mano. Bom, vão dando oi aí, viu, gente? Vão dando oi aí que a gente vai dando um alô aí no meio da live. Tomando a parte que me cabe sobre o que tu estava falando, né? Eu acho que os nossos ancestrais já se esconderam demais, né, mano, Ednei? Para que hoje a gente não precisasse mais ter vergonha de ser quem a gente é, né? Eu ouvi uma frase muito importante numa página que eu sigo, panafricanista, né? E eu estava refletindo sobre ela e sobre como se encaixa também dentro da questão da militância do axé, né? Que é envolvimento sem comprometimento é oportunismo. Se envolver ali superfluamente, né, nas lutas do povo de axé, aparecer ali quando tem mais de 10 irmãos só para tirar uma foto e dizer que estava ali no meio da luta, é oportunismo, porque aí as pessoas usam essa foto de uma reunião que elas apareceram lá em 1939 para dizer que elas lutaram, que elas fizeram, que elas estão na batalha por nós, e isso se chama oportunismo.
Quem está na linha de frente da batalha sabe quem é quem, sabe quem está e quem não está no meio da luta. Quem a gente pode contar e quem a gente não pode. Quem a gente pode contar quando a gente tiver que ocupar alguma casa de algum irmão que está sendo expulso pela prefeitura, por exemplo, porque a prefeitura quer reintegração de posse e a gente vai ter que ir lá ocupar a casa do irmão para a polícia não botar abaixo. A gente vai ter que ir lá enfrentar a choque, a gente vai ter que ir lá tomar spray de pimenta na cara. A gente sabe com quem a gente pode contar e quem a gente não pode, né? Então, envolvimento sem comprometimento é oportunismo, né? E a gente tem que cuidar muito isso nesse ano eleitoral, porque vai aparecer vários, né? E eu já vi alguns aqui em Porto Alegre que andam colado com o prefeito, são a favor da concessão no mercado público, nunca fizeram nada pelo nosso povo, e hoje vêm dizer que vai fazer, que é pai fulano, pai Beltrano, e que vai fazer de tudo pelo nosso povo, sendo que a gente sabe o partido pelo qual ele vem, com quem ele anda, e que nunca foi visto em nenhuma das nossas batalhas. A gente sabe quem é quem está na linha de frente sabe quem é quem. Só que o problema de tudo, e aí é uma opinião muito minha, é que a mídia também muitas vezes atrapalha, porque a mídia vende o que ela quer, né? Então, se ela quer elevar a moral de fulano, ela vai botar o fulano lá em cima, né? E aí, quem é que fica por errado na história? Né? Porque daí a mídia vai lá, a mídia cobre um evento esporádico que a pessoa vai fazer, e aquela pessoa fica sendo Deus, e aí a gente que está na linha de frente, na batalha todos os dias, acaba passando por errado porque a gente cobra essas atitudes, né? Porque eu acho assim que a gente tem que cobrar, tá, mas só um pouquinho, peraí, tu nunca foi visto em lugar nenhum com a gente. Tu nunca foi visto. A gente te convida, a gente te chama para reunião, a gente chama a tua entidade para reunião, e eles nunca apareceram. Daí, agora, de uma hora para outra, tu é o salvador da pátria dos povos tradicionais de matriz africana? Não, irmão, não é. Sabe? E eu sou muito franca quando eu falo isso. Eu sou muito franca. Esses dias eu fiz um texto no Facebook em que eu disse, e isso é um posicionamento meu, eu, Devlin, não apoio, pode ser candidato do Axé, eu não apoio candidato que nunca foi visto em luta nenhuma do nosso povo, ou que foi visto do lado do opressor, porque existem até pessoas que estavam agarradas com Regina Becker na PL 21. Como é que eu que luto por uma causa, vou apoiar alguém que estava do lado do opressor há um pouquinho de tempo atrás? Não tem como. Ou uma pessoa que simplesmente nunca fez nada pelo nosso povo. Nunca apareceu em uma reunião, nunca atendeu a nenhum dos nossos chamados, nunca atendeu a nenhum dos nossos pedidos de estarem junto na reunião. Como que eu vou apoiar uma pessoa assim? Não tem como. Para eu apoiar a candidatura de algum candidato que vem aqui por Porto Alegre, que é onde eu voto, eu preciso saber do histórico desse cara. Se esse cara estava ali, tá, mas a luta era tal. Onde é que esse cara estava na luta tal? Ah, ele estava aqui do nosso lado. Ah, então ele já é um possível candidato. Tá, quando a gente chama esse cara tal pra, sei lá, bater tambor ali na esquina porque a gente vai fazer um protesto, esse cara vem? Vem. Ah, e quando a gente precisa fazer a arrecadação de alimentos, esse cara nos ajuda? Ajuda. Quando a gente quer ir para dentro de Assembleia Legislativa para cobrar os nossos direitos, onde é que ele está? Está com a gente. Ah, então ele é meu candidato. Entende? Mas e o outro fulano lá? O outro fulano lá é famoso da mídia, tá? Mas ele é famoso da mídia e estava onde nesse tempo todo? É isso que a gente tem que começar a botar na balança, sabe? A gente vai ser induzido pela mídia ou a gente vai realmente querer saber quem é quem no meio desse jogo de cartas marcadas? Porque muitas vezes é um jogo de cartas marcadas. Entende? Ah, eu vou botar o fulano porque o fulano tá em ascensão na mídia, né? O fulano tem nome, o fulano é isso, o fulano é aquilo, e ele tem fortes chances de se eleger. Mas aí o cara nunca foi visto em nada, sabe? Ele nunca foi visto batendo uma sineta na esquina com a gente. Eu tive um fato ano passado, na Esquina Democrática, que a gente estava ali montando a tenda para o pessoal, né, acomodando os tamboreiros e tal, e parou uma caminhonete na Esquina Democrática. O irmão pegou um monte de convitezinho de uma entrega de troféu, que eu também não fiz questão de ver, e eu sou bem franca em falar, viu? Eu não fiz questão de ver de que entrega de troféu que era, que não era. Ele me entregou
pegou aquele monte de convite e disse assim para mim, entrega aí para mim. Poxa, cara, a gente está se reunindo aqui, né, para fazer um evento e tinha um motivo muito forte, a gente precisava colher as assinaturas para entregar para o abaixo-assinado contra a concessão do mercado público. O cara não fez a questão de descer da caminhonete e fazer ele mesmo o trabalho que ele queria que eu fizesse, de entregar os panfletos. Eu não me neguei em deixar ele entregar o que ele quisesse entregar, sabe? Mas ele chegou em mim como se eu tivesse obrigação de entregar os panfletos, os convites da entrega de troféu dele, sabe? E aí, daqui a pouco, eu vou ver esse mesmo cara que não desceu da caminhonete para fazer o trabalho dele, vindo candidato a vereador e dizendo que estava junto nas lutas, estava junto na PL, estava junto na concessão do mercado público. Não, eu sou a primeira a dizer que não estava. Não estava. Porque eu sei quem é quem. Eu sei. Tem gente aí que é militante junto comigo, que está do meu lado no fórum, sabe? Que está do meu lado nas militâncias. Eu sei quem é quem. Nós sabemos quem é quem, sabe? E eu acho que a gente tem por dever alertar o nosso povo. Não deixar com que a mídia simplesmente conduza as pessoas a acharem que aquelas pessoas que nunca tiveram em nenhuma batalha são os deuses do Olimpo. Eu deve, né, que a gente tem o dever de fazer isso. Alertar as pessoas. Não é bem assim que funciona. Lá na PL, lá o cara não estava com a gente. Na PL, o cara estava abraçado em outra pessoa. Na luta do mercado público, o cara não estava lutando com a gente chamou em várias reuniões e ele não estava. Porque eu tenho certeza que essas pessoas que não estavam nessas lutas, mas que querem tirar a vantagem agora no pleito eleitoral, são as pessoas que vão bater a porta na cara dos batuqueiros quando os batuqueiros chegarem na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, precisando de ajuda, para abraçar qualquer uma que seja das nossas pautas. Sabe? Então a gente tem que começar a ter consciência e parar para pensar e botar na balança quem é quem. Porque senão a gente vai acabar errando de novo. A gente vai eleger quem nunca olhou para nós. A gente vai eleger pessoas que não estão comprometidas com a pauta. E não é isso que a gente precisa. A gente não precisa de gente para dividir, nem para subtrair. A gente precisa de gente para somar na caminhada. Né? Essa é uma opinião minha. Desculpa se eu falei demais ou ofendi alguém, né? Mas eu tenho um posicionamento muito firme. Né? Algumas pessoas não gostam do meu posicionamento, não gostam de como eu me expresso, porque elas dizem que eu sou radical, eu não sou. Só que eu também não passo pano, sabe? Eu não tenho tempo para estar passando pano para coisa errada, não passo pano. Então eu sou muito franca no que eu falo e sempre deixo bem claro, eu vou apoiar quem sempre esteve do lado do povo de Axé. Quem sempre esteve do lado do povo de Axé nas batalhas vai ter todo o meu apoio, seja em qualquer município, né? Porque não é só porque eu moro em Porto Alegre que eu vou me preocupar só com Porto Alegre. Não, eu vou me preocupar com os outros municípios também. Se tem irmãos do Axé se candidatando por Viamão, vamos ver quem são esses irmãos do Axé. Porque eu tenho parentes em Viamão, eu tenho amigos em Viamão, e aí eu vou poder falar para os meus parentes e para os meus amigos, fulano está se candidatando, fulano é assim, 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 assado. Ele estava, ele não estava, ele é assim, ele é assado. E assim a gente vai construir, de fato, candidaturas sólidas, com pessoas comprometidas com a pauta e que realmente nos abracem quando a gente bater na porta da casa do povo, porque eles têm que lembrar que eles estão lá para trabalhar para a gente, não é a gente que trabalha para pagar o salário deles, eles estão lá para trabalhar para a gente, então eles têm por obrigatoriedade abraçar as nossas pautas, principalmente quando eles se elegem usando o nome do Axé. Eles têm por dever abraçar as nossas pautas. E a gente precisa, quando a gente eleger, a gente precisa botar eles para trabalhar. E eles precisam abraçar a nossa pauta. Por isso que eu digo, tem que eleger pessoas comprometidas. Mais uma vez, eu vou reforçar a frase. Envolvimento sem comprometimento é oportunismo. Tem razão. Também dar uma pausa aqui no assunto, mandar um abraço para o Betinho Moreira, Betinho de Rio Pardo, aqui da cidade histórica, né, bicentenária, faz um trabalho maravilhoso com relação ao povo quilombola, ao povo de matriz africana também, tem uma umbanda muito linda e forte, sólida. Abraço, Betinho, te quero numa próxima live aí, viu? Vamos costurar isso, meu velho. Para a Edna também, minha comadre, que foi a que entrou em contato comigo essa semana, Devlin, que eu acabei passando o teu contato para ela sobre a questão
o Fossum Potman, né? Diz para ela Sim, que me não chama lá. fui sincero dizer para ela que eu não tinha conhecimento, enfim, mas que teria alguém que poderia ajudar ela, né? A minha mãe, e aqui eu vou dar eu vou dizer uma coisa que talvez depois ela vai me xingar. Ela mandou beijo só para ti, viu? Quer dizer que só tu pode ser beijada, mas tudo bem, né? Mas eu, mesmo assim, eu estou mandando um beijo para ela. Abraço, quer ver que ela não vai gostar? Abraço para ti, Maria de Lourdes. A Karen também Voltando ao entrou aí assunto aqui. agora na live. Tá aparecendo aqui para mim. Karen entrou na live. Preta, 1000 beijos. Preta militante, preta de luta, garra. Conheci ocupando quilombo. Beijo, Preta. Devlin, assim, para a gente ir para o fim da live, me ocorreu na questão da. Como a gente. Eu sou acostumado à reunião, né, como diz, para um encaminhamento final ali. Não seria interessante a gente começar, nesse sentido que tu fala da gente fazer um trabalho formiguinha, a gente começar a construir fóruns municipais, né? Daqui a pouco com 5, 6, está construindo essa questão? Mano, a gente já tá nessa luta. A gente já tá nessa batalha, irmão. Assim, o Poção Pótimo, agora eu vou falar da parte que me compete, tá? Vou puxar um pouquinho o assado pro meu lado. O Poção Pótimo, ele é um fórum nacional, né? Como eu já havia comentado, ele é um fórum nacional de segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana. Mas ele também é um fórum estadual, municipal, e nós temos os microfóruns, que é isso que a gente tenta estruturar agora, que a gente está tentando montar agora. Para quê? Justamente para que a gente consiga fazer tudo aquilo que eu tinha falado lá no começo da live, para que a gente consiga montar uma estrutura sólida que de fato funcione para o nosso povo, para que a gente se reconheça enquanto povo e para que a gente pare de pedir as migalhas do Estado e ficar com o que sobra ou com o que o Estado quer nos dar, né? Então, assim, eu deixo aberto o convite para quem quiser, né? Minhas redes sociais estão aí. Meu Facebook é Devlin Joshun Demun. Meu Instagram é @preta não é bagunça. Meu nome é militante, como sempre, sou militante 24 horas por dia. Meu telefone de contato é 519-8565-4622. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Fossum Potman, sobre como a gente trabalha, onde a gente atua, quais os campos da nossa luta, né? Eu deixo aberto para a gente também construir esses fóruns juntos, né? Eu acho que isso é de extrema importância para o nosso povo. Eu acho que o nosso povo precisa disso, né? E não é simplesmente chegar e fazer, não. A gente tem toda uma formação, toda uma explicação, a gente dá toda essa estrutura, né, de apropriação de fala, porque quando a gente se encontra, quando a gente se reconhece, a gente começa a ter o sentimento de pertencimento, né? E hoje, infelizmente, a gente se enxerga ainda com os olhos do opressor, né? Eu costumo dizer que até o nome do nosso culto, né, foi dado pelo opressor, né? Nem isso a gente teve o direito de escolha, né? Porque batuque é o nome que o opressor nos deu, né? Quando ele ouvia o barulho dos tambores e chamou aquilo de batuque. Então, até o nome do nosso culto, o nome que a gente carrega hoje no nosso culto, vem do opressor, né? Vem de quem escravizou os nossos ancestrais, né? E isso é pesado, né? Esse fardo que a gente carrega é pesado, né? E não passou não, viu, mano? Não passou não ficou apagado lá na abolição. Ainda é vigente, muito vigente, sabe? Então, o fórum não tem o intuito de quebrar fundamentos nem feituras, né? E sim expandir o pensamento das pessoas e a visão das pessoas. Um dia eu ouvi uma frase do Tata Edson, não sei se está na live, mas se ele tiver, um grande beijo. Eu ouvi uma frase do Tata Edson que me marcou muito, né? Que seria: para a gente entender a visão de mundo africana, primeiro a gente tem que deixar de ser cristão. E me fez refletir muito essa frase, sabe? Porque
Eu vi o Medusa comentando ali na live que o sincretismo ele nos limitou e ainda nos limita. E eu acredito muito nisso, né? Que a gente fica limitado, né? A gente é limitado aos olhos do opressor ainda, né? Então, o fórum tem esse viés de abrir a mente dos irmãos e para uma outra visão de mundo, começar a ter uma visão de mundo e buscar essa herança ancestral, né? Porque é isso, tradição é isso, né? Nós temos aí nossa cultura, nós temos língua própria, nós temos o nosso próprio meio de alimentação, então nós não somos só uma religião, nós somos muito mais, nós somos povos tradicionais e a gente vem trazendo, né? Claro, a gente não obriga ninguém a seguir esse conceito. Eu acho que isso é de livre escolha de cada um, né? Cada um acredita no que lhe faz melhor, né? Mas acredito que se as pessoas tivessem pelo menos o interesse de saber o que a gente está falando, né? Ou tentar entender o que a gente fala, eu garanto que seria um renascimento, como foi para mim, né? Para mim foi um renascimento. Eu parei de me enxergar com os olhos do opressor e comecei a enxergar quem eu realmente sou, né? Queria mandar um grande beijo, um enorme beijo para a mãe Tanajara de Oxum, que está me assistindo aí, militante de grandes lutas, minha coordenadora financeira do estado. Beijo, mãe. Bênção de mãe Oxum. E tu sabe, né? Tu mora no meu coração, mãezinha. O importante disso tudo, a lição que eu tiro tudo, na verdade, nós somos uma religião em que não discrimina ninguém, né? A gente acolhe tudo e a todos, né? Muitas vezes somos pauleados por causa disso, né? Porque nós acolhemos drogados, travestis, transexuais, enfim, né? Mas o que o povo não entende, né, Leve, é que a religião de matriz africana ela é de fato uma religião acolhedora, ela não é excludente, bem pelo contrário, ela é includente, né? E isso que o nosso povo, de uma certa forma, precisa compreender também, né? A gente precisa incluir. Eu vi um vídeo também de uma senhora que ela diz, né, a mãe Beata, né, dizia, se eu não puder somar, eu não vou dividir, né? Não me interessa a sexualidade de A ou B do portão para fora da minha casa, não me interessa a vida pessoal de A ou B do portão para fora da minha casa. O que me interessa, né, é o que ela é dentro do axé, né? Eu não vou comprar jamais o livro pela capa, eu vou comprar o livro pelo conteúdo, né? E a gente precisa ter essa conscientização, né? De que a gente, além de acolhedora, a gente tem que somar e jamais dividir, né? Quero mandar um abraço também para meus filhos de santo, para João Batista de Ogum, que está assistindo a live, o Marcelo, também que está assistindo. O pai Marcelo, que entrou agora, boa noite, pai Marcelo, de Xangô, aqui de Santos, né? Mas, enfim, eu acho, Devlin, que essa questão desse assunto que a gente está fazendo hoje na questão da live, ela é um assunto para várias outras lives, né? E eu me coloco aqui à disposição do Passaporte, de ti ou de qualquer outro movimento, grupo, aí que tem em defesa da religião, que queira vir discutir e fazer uma live, se quiser, não quiser que eu participe, mas a gente consegue colocar como administração ali para debater alguns assuntos, para tu fazer a tua live sozinha, com o próprio Pai Jorge, que tem uma história fantástica com relação à esquina democrática ali, né, com outros irmãos, o próprio grupo do Passaporte, se quiser ter para... Porque eu acho assim, quanto mais a gente divulgar, né, melhor para a gente conseguir esclarecendo o nosso povo de axé, né, esclarecendo o nosso povo, porque a gente sabe que muitos não participam de reuniões, né, porque acham reuniões chatas, porque demora demais, aquela coisa toda. Mas se a gente conseguir
nesse trabalho, Formiguinha e a Macumbi, se está aí para isso, conseguir elucidar, esclarecer alguns pontos, algumas coisas para algumas pessoas, aquilo está se propagando, né? A gente pelo opressor, como tu disse, né? Outra coisa é a gente colocar a nossa verdade, né? Eu não posso jamais admitir que uma Regina Becker me faça um projeto aí em que daqui a pouco ela vai conseguir fazer com que eu, né, acredite naquilo que ela está fazendo, né? Quando na verdade é uma discrepância do que ela está fazendo. Eu volto a dizer, a causa animal é uma causa muito importante, gente, mas a partir do momento em que a gente passa a eleger um representante da causa animal e não do povo, alguma coisa está errado, gente. Por favor. Né? O animal precisa de proteção, sim, um cachorro, um gato, enfim. Né? Chega a ponto, eu vi uma irmã aqui de Rio Pardo essa semana, né, que compartilhou na rede dela que precisava de um gato, aquela coisa toda. Foi lá um comentário, olha, para que tu quer fazer sacrifício? Não, gente, o fato de eu ser do axé e eu querer um gato não significa que eu vou sacrificar. A religião não é isso, gente. A religião não é isso. Então, eu acho importante, Débora, e por isso que eu pedi essa live contigo, esse tipo de movimento, gente, para esclarecer não só o nosso povo, mas o opressor, né? Porque ele tem uma visão totalmente distorcida daquilo que a gente faz, daquilo que a gente se propõe. Ednei, se tu me permite, eu queria aqui deixar registrado que o fórum ele está com algumas campanhas importantes. A gente tem essa campanha que está aqui na minha camiseta estampada, Tradição Alimenta Não Violenta, e a campanha Tradição Alimenta Não Violenta hoje está fazendo um trabalho de arrecadação de alimentos para essas famílias carentes, né? Das UTTs, como a gente chama, as unidades territoriais tradicionais, ou mais popularmente conhecido como casas de terreiro, né? A gente vem arrecadando esses alimentos para poder entregar para essas famílias carentes, porque, como eu te falei lá no começo do vídeo, muitos dos nossos anciões, muitos dos nossos mais velhos, que são autoridades dentro do nosso culto, hierarquicamente, né, eles vivem do milho, eles vivem do pacote que passam todos os dias, e devido aos impactos da Covid-19, eles não estão conseguindo, né, jogar seu búzio, passar seu pacote, e já está começando a bater os problemas para alimentação nessas casas, né? Principalmente casas pequenas, com poucos adeptos, né? Com poucos filhos de santo, né? E nós sabemos o quanto a alimentação é sagrada para nós, né? Dentro de casa de batuqueiro não falta comida e a gente sempre acolhe a tudo e a todos e sempre tem aquela aguinha no feijão para poder alimentar todo mundo. Só que devido ao impacto da Covid-19, nós estamos com esse problema, né? De várias casas tradicionais não estarem conseguindo se manter e manter a sua alimentação digna, né? Então a gente vem com essa campanha de arrecadação de alimentos. Quem quiser contribuir pode me procurar ou pode procurar as redes do Foção Potman. Nós temos página no Facebook, nós temos um site www.foçãopotman.com.br, né? Procurar a mim, procurar qualquer coordenação do fórum para poder estar fazendo essa doação de alimentos, né? Eu acho que esse é o momento de mostrar a união dos povos tradicionais. Eu acho que esse é o momento de também fazer aquilo que a Umbanda tanto prega, que é a caridade, né? E eu acho que ajudar um irmão é nosso dever, não é nem uma questão de bom senso, eu acho que é dever mesmo, porque somos todos irmãos e somos uma unidade coletiva, né? Então, conto com o apoio dos irmãos, né, para ajudarem nessa campanha, nunca esquecendo que tradição alimenta, não violenta. Disposição, a página Macumbi está à disposição do Foção Potman para poder estar divulgando aí as ações, né, com relação a tua fala e a arrecadação de alimentos, porque
a gente tem que corroborar com esse tipo de ação, porque nada mais é daquilo que tu falou. A gente não pode somente pregar a caridade, mas a gente tem que fazer a caridade, com né? certeza. Também já deixo aqui registrado que em junho tem a inauguração da nossa sede, da sede do Poção Potman, no centro de Porto Alegre, e fica bem mais fácil de nos encontrar, de ir em alguma reunião do fórum, para quem tiver vontade de conhecer, né, a nossa política e o nosso viés ideológico, é só ir lá. A gente passa a data direitinho, vai estar nas nossas páginas, e é só curtir aí a página do Poção Potman. É só procurar no Facebook Poção Potman, que vocês vão achar as páginas. Tem página municipal, tem página estadual, tem página nacional, e vocês podem acompanhar um pouquinho do trabalho do Poção Potman por lá. Devlin, quero te agradecer imensamente, né, a ação em participar dessa live, fazer essa live com a gente. Muito obrigado de coração. Como eu te falei, espero que seja a primeira de muitas. Quando tiver um assunto aí importante que a gente possa contribuir, me coloco à disposição, a gente entra no ar, a gente faz o barulho necessário que as coisas aconteçam. Muito obrigado, irmão. Um abraço a ti, a tua esposa, que começou a live com nós aí, segurando o celular para ti, para que tu pudesse ter uma qualidade ela tá aqui ainda, ela tá firme e forte aqui ainda, segurando o telefone. Beijo pra minha esposa, Larissa de Aganju, senão ela morre se não mandar um beijo pra ela, né? Eu me senti na obrigação de agradecer ela, porque eu vi ali no início, a gente dentro do estúdio ali, o esforço dela para que o celular ficasse numa melhor posição para a gente poder estar transmitindo. Muito obrigado mesmo, de coração, né, que tu dê as tuas considerações finais aí com relação à nossa live. Bom, eu espero que os irmãos tenham gostado, né, que eu tenha conseguido, através das palavras, fazer o nosso povo pensar e refletir um pouco, né. Me desculpa se passei um pouco do tom, se ofendi alguém com os meus posicionamentos, mas queria deixar claro que eu sou uma pessoa totalmente aberta a debates, a diálogos. Tô aí para qualquer luta que precisar. É só me ligar, é só me chamar. Se eu tiver que ocupar quilombo, eu vou. Se eu tiver que ocupar escola, eu vou. Se eu tiver que ocupar casa tradicional para não deixar a irmã ser despejada pela prefeitura, eu vou. Eu sou de luta, meu corpo tá para jogo. Eu sou da militância, eu sou da rua. Também sou uma pessoa muito consciente. Queria agradecer o espaço de fala cedido, né, pelo Macumbice. Queria deixar um grande beijo para minha coordenação, para minha executiva do Função Potman, que me acompanhou desde o começo da live até agora, dizer que eu fico imensamente grata pela confiança que vocês me deram, né, e pela credibilidade na minha militância, na minha capacidade, dizer que aos meus irmãos dos povos tradicionais eu tenho comprometimento com vocês, né, eu não tenho oportunismo, eu não viso ganhar dinheiro, eu não viso ficar rica nem famosa com militância, eu só quero uma vida melhor, uma vida mais digna e que o meu povo seja respeitado, que as políticas públicas para o meu povo sejam executadas e que o meu povo viva de uma maneira melhor dentro das suas raízes, não precisando mais se olhar através do olho do opressor e conhecendo sua verdadeira história. Muito obrigada pelo espaço de fala, muito agradecida e espero poder contribuir numa próxima live. Obrigadão, Evelyn. Eu vou encerrar a live aqui agradecendo a todos que tiveram presentes com nós nesse momento. Ela já está disponível para compartilhamento. Quem achou interessante o debate, por favor, compartilhe para que chegue o maior número de pessoas, né, que a gente consiga estar esclarecendo e tirando dúvida de muita gente. Evelyn, não sai daí, a gente se fala depois de encerrar a transmissão. Muito obrigado a todos. Tchau, 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 tchau.